Eu teria me convertido com 10 anos hoje. Fui me converter lá com 24, mas já tá bom, né? Perdi bastante tempo por aí. Mas foi permissão divina, né? Para que eu provasse os dois lados, né, irmãos? Eu provei o pão mofado do diabo. Bebi água barrenta e suja de Satanás. Pão da humilhação, da miséria e do fracasso. Hoje tenho me alimentado pelo pão da vida, né? Tenho comido na mesa santa do Senhor, e eu não troco essa mesa por nenhuma outra. Né? 1000 vezes, disse o salmista, né, estar na porta do Senhor, não é? É melhor estar um dia nas portas do Senhor do que 1000 em outro lugar, do que sentar nas tendas da perversidade. Me assentei muito nas tendas de jogatina, né, de bebedices e tudo mais, mas chegou a hora do cativeiro quebrar, e o Senhor veio com seu poder e me libertou, né? Hoje sou um homem livre, posso cantar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tão maravilhoso ser um cristão, irmãos. E é uma luta do diabo, né, para tentar nos fazer parar, nos reduzir, nos diminuir, nos envergonhar. Enfim, ele trabalha dia e noite para nos frustrar, para nos amornar, né? Tirar o fogo do nosso coração. Mas como disse Paulo, nada pode nos separar do grande amor de Deus. Nada, nem a fome, nem a perseguição, nada pode nos tirar da presença de Deus. Quanto mais nos batem, mais nós crescemos. Quanto mais nos perseguem, mais nós oramos e fortificamos. A tribulação tem um bom propósito, um propósito maravilhoso, irmãos. A tribulação, ela produz perseverança, confiança e esperança. O que seria a igreja fora da tribulação, sem tribulação? A igreja não seria adoradora, não seria forte, não seria resistente. É a tribulação, é a provação, é a permissão de Deus que nos torna forte. Que Deus nos dê graça. E nesta noite nós vamos falar disso. Vamos falar do espinho na carne do apóstolo Paulo. Você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos falar dessa guerra, dessa luta terrível do espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, está escrita a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai revelar a visão que ele teve de Deus. Ele teve uma excelente visão. Ele foi o único de homem de carne e osso que cruzou o terceiro céu. É por causa dele que a gente sabe que existe 3 céus, né? Ele foi até o terceiro céu. E ele chamou de paraíso. Ele foi até o paraíso, voltou, só não pôde contar para nós o que viu lá, porque não era lícito. Mas com esta mensagem nós vamos aprender muita coisa pela experiência que ele teve. Todos acharam? Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, porque se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: então
Para que então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça e tem nos assistido com tua misericórdia. Bondoso Deus, peço a ti, Senhor, força, revelação, intrepidez, que o Senhor venha falar conosco de uma forma clara, de maneira que todos possamos entender, e que venha, Senhor, venha restauração, venha, Senhor, bênção sobre o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém? E amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos. E agora prestemos atenção na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, está aí, meus irmãos, esta palavra diante de nós. O apóstolo Paulo escrevendo uma experiência grandiosa que ele teve, né? Só ele, dos demais apóstolos, tiveram esta experiência de ser arrebatado, como ele diz, se no corpo, fora do corpo, ele não sabe, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então existe 3 céus, né? Até o terceiro céu. E ele chamou o terceiro céu de paraíso. Paraíso. Paulo teve uma visão, um arrebatamento, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Veja que privilégio, meus irmãos. Deus deu a este grande apóstolo, o maior apóstolo das Escrituras, o grande disciplinador da igreja, o que mais escreveu na Escritura, 13 cartas ele deixou, para disciplinar a igreja e orientar os filhos de Deus. Ele teve esta gloriosa experiência. Mas um mistério aqui, irmãos, que ele teve esta visão de Deus, este arrebatamento, como ele conta aqui, só que não foi no dia em que ele escreveu a carta. Ele diz que há 14 anos atrás. Então, por que só agora ele resolve escrever, revelar o mistério? Por que Paulo, no dia em que teve o arrebatamento, em que foi até o paraíso, ouviu aquelas palavras, estava com o coração em brasa, queimando, Por que ele não convocou todas as igrejas da Ásia, todas as igrejas que ele fundou, todos os membros? Por que ele não convocou todo mundo? Olha, eu vou passar a visão que eu tive de Deus. Por quê? Porque o objetivo do apóstolo Paulo era não se gloriar. Veja a humildade dele, meus irmãos. O apóstolo Paulo nunca buscou glória para si. Ele sempre negou-se a si mesmo. Ele sempre se colocou atrás da cruz de Cristo. Eu gosto de uma declaração que ele fala em Gálatas 6,14. Ele diz assim: longe de mim me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual o mundo está crucificado para mim e eu para ele. Ele está dizendo: eu morri para o mundo, e eu não tenho no que me gloriar, senão na cruz. Na cruz. Paulo entendeu tudo, irmãos. Ele disse que ele tinha de maior valor, ele considerou como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Paulo realmente, na estrada de Damasco, teve um encontro com Jesus, e não com o Jesus das religiões, com o Jesus glorificado. O Jesus que abre os olhos do cego e arranca o coração de pedra e faz dele um missionário. Foi com esse Jesus que Paulo teve um encontro. O Jesus que transforma a vida do carrasco em um bom pastor, em um missionário, em um mensageiro da sua palavra. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido agora. Aleluia! Jesus disse: Paulo, você vai ver o quanto importa
sofrer pelo meu nome. Aleluia! Tu és para mim um vaso escolhido. Deus escolheu o apóstolo Paulo desde o ventre. Desde o ventre da sua mãe, Paulo era escolhido por Deus. Chegou a hora, Deus travou ele. Diz: agora chega de trabalhar para o diabo, vem trabalhar para mim. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Não foi assim com vocês, irmãos? Nós não vivíamos uma vida mundana de pecado, nojenta. Chegou uma hora que Deus nos travou. Disse: chega de viver essa vida imunda, vem cá que eu vou te banhar com graça, vem cá que eu vou lavar a tua alma no sangue do meu filho, e tu vai ser uma nova criatura, tu vai ser um mensageiro das boas novas, tu vai ser a minha testemunha. E a vida de Paulo foi transformada, amém? Pelo poder de Deus, o maior missionário de todos os tempos, irmãos. Agora ele está com um espinho encravado na sua carne, 14 anos, aquele espinho, que ninguém define o que é. Os maiores teólogos debatem até hoje. Uns dizem que esse espinho na carne era uma enfermidade física. Paulo talvez tinha epilepsia. Alguns dizem isso, né? Outros dizem que era um demônio que vinha e esbufeteava, jogava ele no chão e humilhava ele. Outros teólogos dizem: não, o espinho na carne é uma referência aos judeus que perseguiram Paulo. Era a grande perseguição que ele tinha por causa do missionário, da obra missionária. Mas a verdade é, irmãos, que nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Só diz que é um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele, jogava ele no chão, e ele sentia muita dor. E o que ele fez, irmãos? Ele fez o que nós fizemos sempre. Quando aparece um problema, o que a gente faz? A gente corre para Jesus, né? Corre para Deus e diz: Senhor, tira isso daqui, arranca isso da minha vida, essa dor, esse sofrimento. Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ele orou e pediu ao Senhor que afastasse de mim. Qual foi a resposta? O que Deus respondeu para ele? Fica quietinho que eu sei o que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo é o maior exemplo das Escrituras, irmãos, de homem de fé, de lealdade, de fidelidade ao Senhor. Ele nunca murmurou, nunca reclamou. Ele sempre se manteve firme no propósito de Deus. Ele estava ciente, ele tinha toda a visão que no caminho do Senhor não seria fácil. E é essa visão que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que entender, quando nós nos tornamos cristãos, é o maior privilégio, não é? A melhor coisa que acontece na nossa vida é quando nós nos tornamos cristãos. Nós passamos da morte para a vida. Nós saímos debaixo do juízo de Deus. Recebemos uma sentença favorável. Somos justificados em Cristo Jesus por meio da fé. E estamos em Cristo, somos novas criaturas e temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a graça de Deus nos acompanhando todos os dias. Mas também tem o quê? Tem perseguição, tem luta, tem dificuldade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, Paulo, quando ele é apedrejado em Listra, ele é deixado como morto, mas depois ele se levanta e vai para uma viagem com Barnabé. Depois ele volta àquela igreja ali, aquele local ali, e começa a exortar os irmãos e dizer que eles não podem enfraquecer na fé, eles precisam continuar, porque importa que por meio de muitas dores, por meio de muitas tribulações, importa entrarmos no reino de Deus. É o que diz a Escritura, irmãos. Eu não posso inventar a Escritura. Eu não posso inventar um outro caminho, um caminho mais fácil para vocês. Jesus disse: olha, a porta é estreita e é apertado o caminho, e são poucos os que querem, são poucos os que entram. Mas bem-aventurados são os poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É o que diz a Escritura do Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar um pouco aqui, irmãos, da oração que Deus não responde, que Deus não traz de imediato. Paulo orou 3 vezes e Deus ouviu, porque Deus ouve todas as coisas, até inclusive os nossos pensamentos. Quando estamos sonhando, dormindo, delirando, Deus conhece, Ele penetra os nossos pensamentos.
E antes que a palavra me venha à boca, ele sabe o que eu vou dizer. Há 10 anos atrás, ele é onisciente, onipresente e onipotente. É o Deus que ouve, mas não quer dizer que quando ele ouve, ele vai responder. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia tem princípio. Acima de todas as coisas existe uma coisa chamada soberania de Deus. Soberania. Deus é soberano. E tudo que ele faz segundo a Bíblia diz que ele faz segundo o conselho da sua vontade. Em 1 João 5,14, em 1 João, a carta de João, lá no finzinho, pertinho de Apocalipse, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz, irmãos, que tudo que nós pedirmos a Deus, de acordo com a vontade dele, ele nos dá. Então isso é doutrina, isso é princípio. Não é tudo que eu peço, Deus me dá. Não, tudo que eu peço de acordo com a vontade dele, ele me dá. Se tiver alinhado com a vontade dele, ele vai me dar. Mas e se não tiver? Ele não vai dar. Então eu não posso dizer que tudo que eu peço para Deus, ele vai me dar. Amém? É um princípio bíblico. Efésios 1:11. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que Deus faz, ele faz segundo o conselho da sua vontade. Temos que entender isso. Por isso que Jesus estava debaixo da potente e poderosa mão do Pai. Tudo que Jesus fazia, ele dizia, Senhor, seja feita a tua. Eu vou fazer segundo a tua vontade. A tua vontade se cumpra na minha vida, Senhor. Eu não quero beber esse cálice. Eu não quero, essa hora é terrível. É terrível, eu já estou sentindo a dor dos pregos. Eu já estou sentindo a coroa entrando na minha cabeça. Os pregos nos pés. Já estou sentindo a dor. Mas não posso fugir desta hora, porque foi para esta hora que eu vim. Então, Pai, se cumpra em mim a tua vontade. Aqui está. Aqui estou eu, como um sacrifício. E a Bíblia diz que Jesus se entregou como um sacrifício, como um aroma suave às narinas de Deus. Jesus fez a vontade de Deus. Isto é o Evangelho, irmãos. Amém? Amém. Tiago capítulo 4, verso 3 diz que, Tiago falando acerca das guerras que acontecem entre nós, ele diz, de onde vêm as guerras, senão das vossas cobiças? Vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Pede para esbanjar nos prazeres. Então, oração que Deus não responde, pedido para esbanjar em prazeres, Deus não responde. Está lá na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, a partir do 3, 4 e 5. Está ali, esta verdade sagrada. Amém, meus irmãos? Eu não posso fazer de um texto uma doutrina. Não é? Tem textos bíblicos que diz, por exemplo, Mateus 21:20, tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Eu não posso fazer disto uma regra, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Não, eu tenho que conhecer o resto da Bíblia, a Bíblia toda, não parte dela. Então o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, pegando o exemplo do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho, e Deus não tirou. Não tirou. Então tem coisa que Deus não faz, por quê? Porque tem um propósito. Não é porque Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor. Amém? Tem vários registros que eu apontei aqui, Jó, capítulo 35, verso 12, diz assim, eles clamam e Deus não responde por causa da arrogância do seu coração. Um coração arrogante Deus não ouve também. Salmo 66, 18, diz que o coração vaidoso, onde há vaidade, Deus não ouve a oração. O nosso coração não pode ser vaidoso, nós temos que ter um coração simples. Coração vaidoso, Deus não ouve a sua oração. Temos aquela frase gloriosa de Jesus, em Mateus 5, 23, ao trazeres a tua oferta no altar, e te lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta ali, não faz a oferta, volta lá, te reconcilia com o teu irmão, depois tu volta aqui e faz a tua oferta. Oração que Deus não responde, sem que primeiro nós acertemos com os nossos devedores. Estamos brigados com alguém, com raiva de alguém, eu não posso vir aqui orar a oração, a minha oração não será ouvida. Se eu não perdoei alguém, Jesus disse, olha, se vocês aos homens não perdoarem, o vosso Pai também não perdoará vocês. É assim, essa é a doutrina bíblica, a sã doutrina. Se eu não perdoar, Deus não
me perdoa. E Ele não ouve a minha oração se eu estou em pecado. Isso é importante, irmãos. Eu não vim aqui profetizar a chave da casa para vocês, a chave do carro novo, não. Eu vim aqui apresentar doutrina, palavra de Deus, o que Jesus ensinou, a palavra de Deus. É isso que importa, meus irmãos. Tá? Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vêm, né? Deus sabe do que eu preciso. Então, como foi dito aqui, temos que confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nem toda oração Deus responde, nem toda. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. O pecado separa o homem de Deus. Quem está no pecado não adianta orar. Deus ouve, mas não responde. Porque o pecado nos separa de Deus. Entendeu? Levanta novamente a cortina e nós ficamos isolados. Enquanto não houver confissão, não tem remoção do véu, não tem perdão, não tem bênção. Por isso que vocês veem muita gente patinando. Tem gente que não sai do lugar, tem gente que não consegue sorrir, não é feliz. Por quê? Porque está nessa situação, está há anos orando, pedindo, mas não acertou. Tem que acertar com Deus. Amém? A Bíblia diz que nós temos que consertar o nosso altar para que fogo desça do céu. Esta é a receita, irmãos. Não um copo d'água que destranca os caminhos. Não é o sal grosso, não é a rosa ungida que destranca os caminhos. É a obediência. É ser manso e simples, é obedecer a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo, que situação. Nós que lemos a Bíblia, nós conhecemos o grande crédito que o apóstolo Paulo tinha no céu. Não é verdade? Vocês não leem a história do apóstolo Paulo? Quanta coisa Deus fez, quanta sabedoria desse homem. Eu acredito que ele tinha muito crédito no céu. Se alguém era íntimo de Deus, esse era Paulo. Se Deus deveria ouvir a oração de alguém aqui na terra, era de Paulo. Entendeu? Ele estava no primeiro da lista, no topo da lista. O apóstolo Paulo. E por que ele não ouviu? Entendeu, irmãos? Porque havia um propósito. Havia um propósito. E ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha só. Está vendo como Deus trabalha, irmãos? Como Deus é fofinho. Olha o amor de Deus aí. Deus trabalhando. Deus com Paulo nas mãos, amassando ele. Olha como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. E nisso a gente vê o amor de Deus. Deus está trabalhando nele. Imagina se Deus larga Paulo. Imagina se Deus te larga, Claudinho. Vocês sabiam, irmãos, que o maior castigo de Deus não é ele trazer uma consequência ruim, uma doença que tem cura, vai no médico e fica curado. Isso não é tão ruim. Eu acredito que a pior coisa que existe no mundo é Deus abrir mão de uma pessoa. Abrir mão. Ele faz isso ou não faz? Faz. Romanos 1:18. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta no céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. E Deus entrega eles aos seus prazeres. Então a pior coisa que existe, o pior julgamento, o pior juízo de Deus, é Deus nos entregar aos nossos prazeres. Se Deus nos entregar, nós temos ferrado. Então nisso nós vemos a graça de Deus, pastor Telmo. Deus não nos deixa. Deus não nos larga, Ele nos corrige, nos moe, traz disciplina, Deus fecha a porta, Deus usa todos os meios para que nós não nos afastemos dEle. Não nos afastemos dEle. Isso é amor de Deus. Ainda que você talvez não compreenda isso. A disciplina de Deus é o amor de Deus. É Deus corrigindo os seus filhos amados, colocando eles na linha, tirando as imperfeições, colocando eles no prumo, fazendo ele, formando neles a imagem de Cristo, porque esse é o propósito. Deus nos salva lá do mundo cheio de pecado, cheio de defeito, e começa a nos lapidar pelo poder do Espírito Santo, e tirar os nossos defeitos, para nos tornar imagem de Cristo. Nós temos esse dever de resplandecermos a glória de Deus.
Então, meus irmãos, Paulo orou, pediu 3 vezes, Deus não o ouviu, disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, irmãos? Todos nós que estamos aqui, certamente já provamos a graça de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus, né? O que é graça? Graça é diferente da misericórdia, né? Misericórdia, a graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Entendeu? Então a graça de Deus é isso, irmãos. Quem conheceu o apóstolo Paulo antes, perseguindo a igreja, né? Prendendo o crente, matando o crente, digam vocês o que ele merecia. O que ele merecia? Hã? Todos gritavam, esse tal de Saulo de Tarso aí, eu não vejo a hora de ver esse homem morto. Né? Talvez muitos cristãos nossos, né? Incendiou a igreja lá, botou fogo na igreja lá, prendeu os crentes que estavam lá orando, estudando a Bíblia. Que homem bem ruim, que homem mau esse, que Deus pese a mão sobre ele, que Deus derrama fogo sobre ele. Quem sabe muitos já fizeram essa oração, não é? Ele merecia o quê? A morte, a destruição. E Jesus olha para ele e diz: Paulo está reclamando desse espinho, a minha graça não te basta? Era para mim ter te amassado, ter destruído, eu poupei a tua vida. Entendeu, meus irmãos? Então, irmãos, não temos que exigir muito de Deus, não. Deus poderia ter nos amassado, nos destruído e nos jogado no inferno. Mas Ele diz para nós hoje: filhos, a minha graça basta para vocês. O que vocês mereciam, eu não dei para vocês. Sabe o que eu fiz? Eu derramei sobre o meu filho. Deus derramou a ira dele sobre o seu filho, sobre Jesus. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Sobre os seus ferimentos, sua dor, nós fomos sarados. O que Deus deveria fazer em nós, Ele não fez. Isso é graça. É receber o que nós não merecíamos. Nós merecíamos outra coisa. Deus nos deu o que nós não merecíamos, o céu. Nós merecíamos o inferno. Deus nos deu o céu. Você não vê nisso a graça, o amor de Deus? O verdadeiro e genuíno amor de Deus? Então Paulo entendeu. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Aleluia. Pelo que sinto, depois Paulo diz, pelo que sinto prazer das fraquezas, nas injúrias. Aí ele vai numa grande lista ali, irmãos. Amém? Paulo está dizendo então que ele se gloria nas fraquezas e que é melhor ser fraco do que ser forte. Essa fraqueza de Paulo aqui, o que é? Do que Paulo está falando? Que fraqueza é essa? Será que Paulo estava fraco, debilitado, doente? É isso que ele está dizendo? Com um corpo físico fraco? Eu estou fraco? Não é dessa fraqueza que Paulo está falando. Não é da fraqueza física, do corpo físico. O que esta fraqueza quer nos dizer, irmãos, é que Paulo está dizendo assim, meus irmãos. Ele está dizendo assim, ó, não é mais eu, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. A minha fraqueza do crente é se desencilhar de si mesmo e confiar totalmente em Deus. É isso que Paulo está chamando de fraqueza. Todo aquele que é fraco é forte. O homem só é forte quando ele reconhece a sua fraqueza e coloca a sua confiança em Deus. Paulo diz, olha, eu só sou forte quando eu estou fraco. Quando eu deixo de confiar em mim mesmo. É isso que Paulo está chamando de fraqueza. Quando eu deixo de confiar em mim, para confiar nele, em Jesus. Ele sim. Quanto mais eu reconheço isso, a Bíblia diz que repousa sobre mim o poder de Cristo. Acompanhe na sua Bíblia, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, irmãos? Então, quanto mais Paulo se achava indigno, né? Entendeu, irmãos? Quanto mais Paulo negava a si mesmo, mais forte ele era. Esta é a mensagem.
Porque todo homem que confia, né, em si, que não é bom. Não é bom. Por isso Jesus diz, no começo do nosso ministério, aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, deve deixar de confiar em si. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, e se torne um homem forte. Porque quando nós confiamos no Senhor, é aí que nós somos fortes. Paulo está dizendo, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E a fraqueza de Paulo, sabe o que era, meus irmãos? Era a cruz de Cristo. Folheie um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 13 e o verso 4. Ele fala dessa fraqueza. Acompanha aí, capítulo 13 e o verso 4. Porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, ele considerou a cruz de Cristo a força dele. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Então Paulo ele se apoiava na cruz de Cristo, na obra de Cristo. Aquilo que era a força de Paulo e era a confiança do apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Amém. Toda força, todo poder está nas mãos de Jesus. E quando nós confiamos nele, né, deixamos de confiar no nosso braço, entregamos tudo, como foi lido aqui o Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Confia na verdade. A autoconfiança não é bom, irmãos. É um castelo de areia. Todo aquele que constrói um castelo, né, confiando em si, na sua capacidade, no dinheiro, no seu intelecto, né, na sua sabedoria, e não em Cristo, esta casa vai cair. Com toda certeza, quando vier os vendavais, quando vier os problemas, as perseguições, não tem base. O que firma uma casa, o que firma um casamento, o que firma uma vida, é Jesus. É Ele que é a firmeza, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando eu sou fraco, quando eu deixo de confiar em mim, na minha capacidade, quando eu faço isso, aí eu sou forte, porque o poder de Deus está sendo derramado sobre a minha vida, está operando na minha vida, entendeu, irmãos? Quanto mais eu deixo de confiar em mim mesmo e confiar em Deus, então o poder de Deus é derramado na minha vida, e nós então vencemos, como no exemplo do apóstolo Paulo, este grande apóstolo, irmãos. Quantas prisões, quantos açoites, quantos naufrágios, né? Quanta fome, quanta nudez, quanta perseguição na vida deste homem, e ele não largou o ministério, né? Em meio aos perigos, como ele conta um pouquinho antes, no capítulo 11, você pode ler na sua casa, tem uma lista, né? O que este homem passou por amor a Cristo. Por quê? Porque ele se gloriava na fraqueza, ele fazia dele a sua fraqueza. Agora ele diz assim, no verso, para encerrar no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Eu duvido, irmãos, que um apóstolo desta era vai fazer essa declaração aqui, né? Sinto prazer na perseguição, sinto prazer na tribulação. Eu duvido que um apóstolo desses aí que você dizem apóstolo faça isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas angústias. Olha o que ele está dizendo. Eu sinto prazer na perseguição, na angústia, nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, por amor a Jesus Cristo. Ele está dizendo que sente prazer. Vocês entendem, irmãos? Isso é o que? Submissão. O que Deus colocar na minha mão, eu vou fazer. O caminho que tiver que entrar, eu vou entrar. Não me interessa se tem cobra, lagarto, espinho, gigante. Deus mandou, está mandado, eu vou em frente. Amém? Esta era a decisão do apóstolo Paulo, o foco do apóstolo Paulo. Não fazer a vontade dele, a vontade do Senhor. E assim que nós temos que estar preparados, meus irmãos. Deus não tem filhinhos mimados. Deus tem uma cruz para nós. Deus tem muito trabalho. E é assim que nós temos que ver a obra.
mas nunca esquecendo que em tudo nós somos mais que vencedores. Amém? Nunca esqueça disso, irmãos. Deus jamais vai te colocar numa batalha para você perder, jamais. Por mais feia que seja, por mais grande que seja a guerra, por mais assustador que seja o momento, se Deus te colocou ali, Ele vai ser glorificado e tu junto com Ele. Nós não temos que temer o lugar, irmãos. O que faz a diferença não é o lugar, é o Deus que nós servimos. É Deus, Ele entra conosco na batalha, Deus está conosco. Então nós temos que ter uma fé sim, irmãos. Nós não temos que escolher as melhores coisas, nós temos que dar graças a Deus por tudo. O que vier na nossa mão, glorificado seja o nome do Senhor. Deus precisa ser glorificado em tudo. Amém? É assim que nós agradamos a Deus. E é assim que Deus derrama graça e poder sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Paulo em nenhum momento disse: Senhor, seja feita a minha vontade. Nunca ele disse isso em nenhuma carta. Ele nunca exigiu. Ele sempre se submeteu à vontade de Deus. E foi um grande homem, um grande exemplo para todos nós, irmãos. O apóstolo Paulo, este grande missionário, que lá no finzinho da sua vida, né, ele encerra a sua carreira, deixando essa carta maravilhosa, né, de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7. Combati o bom combate. Né? O velho Paulo. Agora está lá dentro de uma masmorra, preso, sem amigos, sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem nada. Só ele e Jesus. Aleluia. Só ele. E ele disse: eu combati o bom combate, guardei a fé. Aleluia. A glória dele era a fé. Guardei com cuidado essa joia preciosa. Eles me tiraram tudo, mas não tiraram a fé. Ah, meu irmão, não há nada mais precioso. Tiraram tudo do apóstolo, tudo que ele tinha, inclusive a sua saúde. Ele estava lá firme. Ele disse: eu combati o bom combate, não o mau combate, o bom combate. Completei a carreira, eu não deixei por metade. Fui até o fim. Não desviei. Fui até o final. Que mais, Paulo? Guardei a fé. Guardei. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a fé. Este é o maior, é o bem mais precioso que temos, a fé. A fé em Jesus Cristo. E ele diz agora: o reto juiz me dará a mim e a todos os que amam a sua vinda a coroa da vida. Este homem encerrou a sua carreira frustrado? De maneira nenhuma, irmãos. Aleluia. Ele não servia a Roma, ele não trabalhava para Roma, o Senhor dele não era Roma, o Senhor dele era Jesus. Ele esperava a recompensa em Jesus. Amém, meus irmãos? E eu creio que Paulo está assentado à mesa, naquele lugar onde nós desejamos ir. Amém? Aquele lugar que antecipadamente ele foi. Deus foi tão gracioso. Diz: Paulo, sobe aqui, dá só uma olhada, mas não conta nada para ninguém. Paulo foi até o paraíso, irmãos. Deus privilegiou ele. Amém? Mas custou um preço muito alto para o apóstolo Paulo, para ter essas grandes revelações. Tem gente que quer ter grandes revelações, cuidado, não é? Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, sirva a Deus humildemente no seu cargo que Deus te deu, não é? Trabalhe com amor, faça tudo com amor de todo o coração. Colossenses 3:23, tudo o que fazei para o Senhor, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Todos os que fazem assim, irmãos, eles não se frustram, porque eles têm a sua consciência: eu estou trabalhando para o Senhor está me vendo, eu estou me gastando, eu estou me esforçando, mas eu quero que o Senhor veja isso. Eu quero que Deus esteja me assistindo, não os homens. Os homens não sabem recompensar, irmãos.
Os homens pagam o bem com o mal. Deus não. Tudo que nós fizemos aqui, nós entesouramos para a vida eterna. Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Tudo que nós fizemos aqui, até um copo d'água, Jesus diz que tem recompensa. Então não espere dos homens, espere em Deus. Quem tem a chave que abre a porta e fecha a porta, quem é? É o prefeito? Não é o prefeito, é Jesus. Ele tem a chave que abre e fecha. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, aí ninguém abre. Não adianta fazer oração. Não adianta jejum. A porta que Deus fecha, irmãos, ninguém abre. Amém? E a mesma coisa, a porta que ele abre, ninguém fecha. Então nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Nosso destino está nas mãos de Deus, irmãos. Viva confiante no Senhor, não se desespere. Viva em paz. O amanhã pertence ao Senhor. Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir, não sei o quê. Descansa no Senhor. Espera nele. É isso que nos diz a Escritura. O que adianta o espírito se abalar, a alma se abalar? Jesus diz, olha, por mais ansioso que o homem esteja, ele não pode acrescentar, um côvado ao curso da sua vida. Não pode. Não pode, o homem não pode acrescentar nada, é só Deus. Então nós temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor. Paulo, eu não vou tirar esse espinho, Paulo, fica com ele, 14 anos com aquele espinho. Que eu acredito que fosse uma dor. A Bíblia não diz o que é. 14 anos com aquela dor. Espinho, crava um espinho no pé para ver se não traz dor. Né? Espinho fala de dor. Paulo tinha uma dor muito grande no corpo físico. Ele tinha dor, dia e noite, aquele espinho cravando. E ele orou e Deus não tirou. Ele disse, Paulo, eu não vou tirar para que tu não te exalte, para que tu não te fique vaidoso. Então havia um propósito, irmão, para que eu não me ensoberbecesse. Esse era o motivo pelo qual Deus não tirou o espinho. Para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo continuasse humilde. Está vendo o trabalhar de Deus, irmãos? Se for necessário, Deus vai trazer, vai fazer o que for possível para nos manter humildes. E esse é o melhor de Deus. Porque é melhor com Deus, é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos do diabo. Esta é que é verdade, meus irmãos. Temos que aceitar isso sim. Se é a vontade de Deus, glorificado seja Deus. Eu não murmuro da luta, da dificuldade. Eu faço o que a Escritura diz. A Bíblia diz, faça conhecida diante de Deus, pela oração. Apresente a Deus os seus pedidos. Quando vem um problema na minha vida, irmãos, a doença, sabe o que eu faço? Eu coloco na mão de Deus, digo, Senhor, está aqui, se for da tua vontade, arranca isso, tira isso, Senhor. Eu não aguento mais. Cura, Senhor, eu creio que tu é o grande Deus que cura todas as enfermidades. Traz paz ao espírito. O Senhor é esse Deus, o Deus das Escrituras. Opera, Senhor, mas contudo seja feita a tua vontade. Sempre a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida, irmãos. Isso é ser servo, isso é servir a Deus, e isso glorifica a Deus, irmãos. Amém? Então aprendemos com o apóstolo Paulo. Ele passou, sofreu, mas ele foi até o fim, confiou no Senhor e ele completou a carreira. E é isso que importa, meus irmãos. Nós temos uma grande carreira a correr nessa terra. Tá bom? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Isso não é uma mensagem, irmãos, do tipo assim, o pastor quer que eu me conforme com a dor, é isso? Não, não é isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. A gente não tem que se conformar com a dor, com a miséria, com isso, com aquilo, com o mal. Não é isso. Eu não estou ensinando isso. Eu estou dizendo que quando vem o problema, né? Nós colocamos na mão de Deus, oramos, e se Deus quiser, Ele tira. E se Ele não quiser tirar, eu vou rangueando mesmo. Entendeu? Isso é uma palavra de encorajamento.